Seja bem-vindo ao Sem Dor Cast. Eu sou a doutora Renata de Oliveira, sou fisioterapeuta e o intuito desse podcast número 2 é falar um pouquinho mais sobre a visão osteopática que vai além da dor e buscando ainda mais melhorar a qualidade de vida. E hoje eu estou com um convidado muito especial, que é o Cristiano Soares, ele que é educador físico e é especialista em treinamento físico e também desportivo. Cristiano, seja bem-vindo ao Sem Dor Cast. Renata, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para falar principalmente do nosso foco aqui sobre saúde. Estou aberto às perguntas, vamos nessa. Você tem uma carreira muito diversificada, né? Entre treinamento físico e também desportivo. Me conta um pouquinho como essas duas especialidades se complementam no seu dia a dia ou o que elas impactam na qualidade de vida de cada pessoa, né? O treinamento físico e o treinamento desportivo. Bem, eu sempre trabalhei com diversos públicos, né? Até hoje continuo, desde o adolescente ao idoso, e minha principal proposta é dar uma qualidade de vida, saúde, e para aqueles que buscam a performance também contribuir, ajudá-lo no seu objetivo final. E nesse intuito, quando você olha para o treinamento físico e até mesmo como educador físico, né, um personal trainer, né, quando ele tem um olhar para um desenvolvimento desportivo e, no caso, para um treinamento físico, qual é a sua intenção quando você fala assim, a pessoa chega para você e fala assim, Cristiano, eu quero fazer uma atividade física, mas eu não sei nem por onde começar. Isso é o que a gente mais recebe como cliente. Então, o principal objetivo é fazer com que ele goste de praticar atividade física de forma regular, entenda a importância, e o que eu faço muitas perguntas para os meus clientes é de ele vir para a atividade física com um pensamento futurista. Como ele quer estar daqui a 20 anos? Como ele quer que a sua saúde esteja? Porque o principal é isso, fugir um pouco da estética e ser voltado o treinamento totalmente para a saúde. E na performance, né, muitas vezes, durante o treinamento físico e também no treinamento desportivo, a gente pode se deparar com lesões, né, durante esse caminho. Como você vê a osteopatia aliada ao treinamento físico e também ao treinamento desportivo? Eu acho que qualquer área para alta performance, alto rendimento, tem que ser multidisciplinar. Então, assim como a osteopatia, ter o auxílio do médico, do nutricionista, todo mundo envolvido. Com relação à performance, tem que ter todo um planejamento, né? Toda uma periodização, porque o intuito não é que ele, nesse período, principalmente de pré-temporada, ele se lesione. E qualquer sintoma, a gente direciona para o fisioterapeuta osteopata. Prevenção e recuperação andam muito juntos, né, provavelmente nessa sua jornada. Você vê a osteopatia como uma ferramenta, né, de auxílio para esses atletas atletas e não atletas que não tenham nenhum tipo de lesão? Com certeza. Eu mesmo sou prova viva disso, né? Já tive essa vivência com a osteopatia e ela auxilia muito na prevenção de lesão e até para o paciente, ele passa a conhecer até melhor o seu corpo, entender um pouco, até para ter cuidado com certos exageros, porque o objetivo é que você não se lesione e tenha uma boa temporada. Muito bom. Agora vamos falar um pouco do emagrecimento, né? A gente sabe que o emagrecimento a gente tem altos e baixos, né? Durante a nossa jornada, a nossa vida, né? E provavelmente com seus clientes também sejam algo que aconteça também. Agora, na parte do emagrecimento, né? Como a gente pode ter esse olhar mais de manter uma regularidade para que não tenha esse efeito tão sanfona que a gente às vezes acontece, né? Não, então, o emagrecimento é muito complexo, porque não basta só fazer atividade física. Aí tem a questão do nutricionista para não ter que enxugar gelo. E eu costumo trabalhar com meus clientes de uma forma ondulatória. Cada dia, um tipo de treinamento aplicado a ele, para que não caia
na mesma rotina, não desanime e também o corpo não se adapte somente àquele treino. Então, às vezes, a gente vê pessoas seguindo um planejamento de treino em que segue muita receita de bolo e faz a mesma coisa. O seu corpo acaba se adaptando e você não vai ter aquele seu objetivo final de emagrecimento. Perfeito. O alinhamento corporal, né, para quem está emagrecendo, né, para quem está nesse processo, é de suma importância também. Como é que você olha essa questão de organização do corpo para a prática da atividade física, né? Ter um corpo mais móvel, com mais mobilidade, sem restrições, sem limitações. Isso ajuda essa pessoa a treinar melhor? Não, com certeza. Nós sabemos que a pessoa, às vezes, desalinhada, ela mesma pode estar gerando lesão para ela mesma. Então, a gente costuma fazer uma avaliação física, né, bem detalhada, para, às vezes, primeiro passo é fazer essa correção postural, de equilibrar esses músculos, para que, às vezes, um lado não esteja trabalhando mais do que o outro. É muito comum a gente ouvir um cliente falar que essa minha perna é mais forte do que a outra, ou o meu braço direito é mais forte do que o esquerdo, e a gente tenta dar esse equilíbrio muscular para ela. Perfeito. E vamos falar um pouco de reabilitação cardíaca. Quem passa por uma reabilitação cardíaca sabe os desafios que é retornar à prática de atividade física, né? O cansaço, lidar com as emoções, né? Como é que você enxerga o trabalho de treinar essa pessoa para devolver ela para fazer as coisas que ela fazia, né, antigamente? Então, hoje nós sabemos a importância de treino de força para esses cardiopatas, que seria a musculação. Não só... antes a gente tinha só a ideia de que só o aeróbico iria resolver. Hoje sabemos que você fazia um treino cardio, né, aeróbico, dentro dos limites da sua pressão arterial, para a gente avaliar isso, junto com a musculação, é de suma importância. Hoje o treino de musculação é fundamental para uma pessoa cardiopata. Contribui bastante. Perfeito. E sabemos também que as terapias complementares, como a osteopatia, também ajuda esse paciente a se recuperar um pouco mais rápido, aliada à atividade física, não é? Não, com certeza. E vamos falar de corrida e levantamento de peso. Sabemos que a corrida, né, hoje virou um pouco uma atividade física globalizada, vamos dizer assim, né? Hoje a gente vê idosos, a gente vê até adolescentes, né, até idosos que não praticavam nenhum tipo de atividade física fazendo essa atividade. Até mesmo levantamento de peso, né? A gente vê alguns vídeos também no Instagram, vendo as senhorinhas fazendo também esse treinamento de levantamento de peso. E eu queria ver com você, saber de você, na verdade, que o quão é importante esse tipo também de treinamento para as pessoas, né? Para as pessoas no geral. Sobre a corrida, né, que é uma prática de atividade física que você você trabalha o corpo, mas você também tem um desafio mental de estar se superando ali, quanto o levantamento de peso que traz a gente mais para o nosso dia a dia. Nossa, duas questões aí bem polêmicas, Renata. Vamos falar primeiro da corrida. Então, primeira coisa, eu recomendo procurar um especialista, que seria um profissional de educação física, para orientar a pessoa que quer começar a prática da corrida. Porque não é simplesmente seguir uma planilha de repente, uma pessoa que não é especialista, né? Vou dizer aqui um blogueiro qualquer, não estudou para isso. E você, por exemplo, você às vezes pega planilhas de corrida em que a pessoa faz todo dia a mesma coisa, às vezes faz um volume, né? Uma distância, uma quilometragem semanal, às vezes até maior do que uma pessoa que é atleta. Então, uma das minhas especialidades é treinamento desportivo. Para a pessoa que quer começar a correr, ela tem que seguir um planejamento que nós chamamos de periodização, né? Começando devagar e aos poucos a gente aumentar o volume versus a intensidade. E a outra questão é o levantamento de peso olímpico, que é bem específico. Eu mesmo não dominava essa parte do LPO, e aí eu fui correr atrás, fiz até um curso que eu recomendo, que é do Dragos,
técnico da seleção feminina, né, de levantamento de peso. Curso muito bom, por sinal, para eu aprender, que eu entendo isso. Para eu ensinar, eu tenho que entender um pouco da técnica. E aí eu fiz esse curso, essa especialização. O que a gente vê é que virou moda do levantamento de peso olímpico, até por causa do CrossFit, que tem essa... Gosto muito do CrossFit, mas a gente tem que ter cuidado com o levantamento de peso, porque é bem técnico. Então, às vezes, a pessoa quer fazer o chamado snatch, que é o arranco, um exercício muito complexo. A pessoa quer fazer muita repetição. E você vê o atleta olímpico, né, participante de Olimpíadas, que ele pratica todo dia o LPO e ele faz no máximo 6 repetições. E às vezes tem alguns lugares que não são bem orientados, vê pessoas fazendo 30 movimentos desse. Aí acontece de naturalmente ocorrer uma lesão. Porque por ser tão complexo, chega um momento que o corpo está tão cansado que você faz o exercício de forma veloz ou descentralizada ou de maneira torta, e isso naturalmente vai ocorrer alguma lesão. Concorda? E a gente fala isso porque eu acabo atendendo pessoas que acabam se lesionando, né? Porque fazem atividade extremamente exaustiva e sem muita técnica, né? Por isso a importância realmente de um profissional estar ali acompanhando ele, e também a importância das terapias complementares, né, para alinhar esse corpo também, porque às vezes a pessoa vem, ela não sabe nem o que ela tem de limitação, ela acha que só porque eu movimento um braço igual ao outro que está tudo certo, né? Então as terapias complementares para as pessoas que você atende, até mesmo para o público que está aí assistindo a gente, como você vê essas terapias complementares para poder melhorar a performance, né, o desempenho para a pessoa fazer a prática esportiva? Primeiro conselho que eu daria a essas pessoas que estão iniciando essas atividades mais complexas: sentiu alguma dor, procure o osteopata ou fisioterapeuta, porque alguma coisa não está certa. Porque não é o exercício, uma coisa é você sentir uma dor do dia seguinte muscular, né, de uma intensidade alta que você aplicou aquele dia. Outra coisa é a dor crônica, aquela dor acontecendo toda semana, todos os dias. Algo está errado. Exatamente. Então, a gente entendeu o que é o correto no pós-treino, né? E o que não é o correto no pós-treino. E às vezes durante o treino também, às vezes a gente está treinando, eu falo por mim também, e a gente começa a sentir alguns desconfortos que a gente acha assim, de repente isso não é nada. Será que esse olhar de me incomodou um pouco seria importante para a pessoa que não tem ninguém, né, que está ali malhando e acha que estou sentindo dor, mas qual é a dor? É a dor muscular? É a dor articular? Que dor é essa que ela está sentindo? Como é que você pode alertar essas pessoas e falar para elas, olha, isso não está legal, isso não está certo? O que chama atenção para você durante a academia ali, né? O que eu mais oriento, Renata, qualquer atividade que você for fazer, você precisa de uma preparação, principalmente na musculação. Então, o que a gente mais ouve, voltando aí para a corrida, são pessoas que começam a correr do nada e começam a reclamar de dor no joelho, a tal canelite. Por quê? Ela não tem uma preparação ainda muscular para estar fazendo aquele impacto. Mesma coisa com o LPO. Se ela nunca fez musculação, ela ir para uma atividade como o CrossFit ou o levantamento de peso olímpico específico, vai ter consequências, porque o corpo dela não está preparado para um esporte tão forte. E o que você vem na sua cabecinha de você, o que você pode compartilhar, alguma dica que você fale assim, olha, isso aqui, se você continuar, você não vai conseguir continuar a prática esportiva, né? A atividade física. O que vem na sua cabeça? Qual dica que você pensa assim, para dar para o pessoal que está assistindo a gente? Principalmente estar bem orientado. Então, procurar um especialista. Eu sou profissional de educação física, mas, por exemplo, eu não domino todas as atividades. Eu não domino a natação. Não é a minha praia. Então, eu indicaria para um especialista da piscina, da água. Eu, por exemplo, não posso estar dando treinamento de natação. Aprendi na faculdade, sim,
Mas por não dominar, eu posso fazer, de repente, ter alguma falha na prescrição. Então, eu tenho outras especialidades. Mesma coisa, eu não dou aula de jumping, pular no trampolim. Então, é você procurar aquela pessoa especialista que, com certeza, para o que você quer, ela vai estar preparada para te atender. E você provavelmente já transformou muitas vidas, né? Como você olha assim a questão não só corporal, mas também emocional dos clientes que você atende, né? Porque eu acho que para a gente começar uma atividade física, primeiro tem que começar na cabeça, porque você precisa persistir, você precisa ter uma certa disciplina para poder continuar a fazer aquela atividade de maneira mais contínua, né? Então, acho que a gente tem que quebrar primeiro o paradigma emocional para poder transferir para o físico. Como é que é essa sensação que você tem de transformar a vida das pessoas, tanto emocionais, tanto quanto a física? Foi bom você falar, eu tenho vários exemplos, mas eu vou dar 3 exemplos. Primeiro, falando de um adolescente que me procurou porque ele passou na prova da EPICAR e tinha que fazer o teste físico. Bastante estudioso, passou entre os 10 primeiros na prova escrita, mas no físico nunca tinha feito atividade física. E aí o primeiro teste que eu fiz com ele, que teria na sua preparação, seria flexão de braços. Ele não conseguia fazer de joelho 5 flexões. E o teste, 3 meses depois, tinha que fazer 32. Nós fizemos uma preparação, né? E graças a Deus ele conseguiu. Hoje já está na AFA, em breve se tornando piloto. Então isso é fabuloso. Outro caso é de uma jovem que me procurou falando: Cristiano, meu sonho é correr 5 quilômetros. E aí você faz uma preparação, uma progressão, e você daqui a pouco está vendo essa pessoa, ao invés de estar correndo 5 quilômetros, correr uma meia maratona num tempo de 1 ano, sem sentir dor, né? De forma gradativa, é mágico. E o terceiro caso, eu tenho algumas idosas que eu atendo de forma particular, de forma de personal trainer, em que iniciei o trabalho com essas pessoas que elas não estavam conseguindo, perdeu a funcionalidade, não conseguiam levantar do chão. E hoje você vê uma pessoa, uma senhora com 80 anos, fazendo agachamento, fazendo os exercícios, super ativa, deita, levanta, totalmente autônoma. Poxa, isso é incrível. A atividade física salva vidas. Acredito que seja muito gratificante, né? Aqui, quando a gente olha do cuidado com o corpo, né, e de maneira integral, né, de maneira integrativa, a gente olha também a osteopatia numa perspectiva de como eu posso melhorar ainda mais a qualidade de vida das pessoas. Acredito que seja gratificante. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que as pessoas podem fazer hoje para se motivar a fazer algum tipo de atividade física. Qual é a motivação que você acha que tira a pessoa do lugar que ela está e muda ela para outro nível, né? Nossa, a gente tem que falar dos benefícios da atividade física, porque a pessoa vai dormir melhor, vai controlar se ela for hipertensa, de repente vai até deixar de ser hipertensa, controlar os níveis de glicose, colesterol, vai emagrecer, vai ter condicionamento físico, vai ganhar massa muscular. Isso tudo é o que hoje a maioria da população passa por dificuldades, né? Hoje a gente vê uma população, nos últimos dados aí, que a nossa população já está mais de 50% acima do peso, né? E quando a gente fala de, por exemplo, obesidade, a obesidade já é uma doença, porque ela está sempre atrelada a outros. Por exemplo, quem é obeso provavelmente vai estar diabético, vai estar hipertenso, ou vai estar com triglicerídeo, colesterol alto. E a pessoa fazendo atividade física, ela vai ganhar longevidade. Eu costumo dizer que eu não sou... Não existe... quando as pessoas comentam, eu estou ficando velho. Poxa, não é por aí. Você vê uma pessoa, às vezes, com 50 anos, fazendo uma meia maratona. Não é minha prova, por exemplo. Hoje, eu com 45 não consigo fazer uma meia maratona. Não estou preparado para isso. Então, o fator idade não é a desculpa. É você buscar a sua saúde. É o que eu falei lá no início.
de pensar no futuro, como você quer estar daqui a 20, 30 anos. Você está falando isso, eu vejo na minha cabeça aquele ator, né, o Ari Fontoura, né, com seus 90 anos, fazendo aquela prática de atividade física. Como é prazeroso ver uma pessoa de 90 anos em pezinha e sorrindo e fazendo atividade física, né? Esse envelhecer melhor, né? Isso que a gente busca. Agora, a integração entre a osteopatia e o personal trainer, né? Você acredita que seja uma integração perfeita para quem está procurando melhorar a performance esportiva? Com certeza, Renata, principalmente os atletas, né? Porque vai ser uma prevenção, uma proteção a todo o seu corpo, a parte musculoesquelética. Com certeza eu recomendo a todos. Quem ainda não fez, você que está nos assistindo, ainda não conhece a osteopatia, procure, principalmente a Renata, que vocês não vão se arrepender. É interessante, eu quero compartilhar também aqui um cliente, né, que o Cristiano me indicou, que é a Bruna, né, e ela tinha uma dificuldade de fazer alguns exercícios por conta de uma limitação que ela tinha na região da escápula, e que você trabalhou muito bem a parte física, né, mas ela estava ainda com uma certa dificuldade. Foi um prazer poder ajudá-la e, com certeza, melhorar aquela mobilidade, porque eu acredito que hoje ela tenha uma performance muito melhor esportiva. E eu queria que você explicasse um pouquinho mais como é que foi essa sua experiência, porque você treinava ela antes, né? E depois da intervenção da osteopatia, complementando ainda mais o seu trabalho. Nossa, o caso da Bruna Brito é um sucesso. Ela começou simplesmente fazendo musculação e hoje ela virou uma atleta, porque ela pratica a corrida, ela pedala, ela faz a musculação e nós ingressamos esse ano no LPO, no levantamento de peso olímpico, em que ela diz até que sente falta durante a semana de a gente não fazer um treino desse tipo. Quer dizer, eu podia, como especialista, ter iniciado o LPO, mas teve todo aquilo que eu falei anteriormente, toda uma preparação, todo um conhecimento das atividades que eu poderia direcionar essa paciente, essa cliente, para que hoje a gente alcançasse todo esse êxito. Foi muito bom. Não, e ela realmente, ela é um caso de sucesso, porque ela, Renata, eu tô correndo, corri 10 quilômetros, foi lá para Balneário, correu 10 quilômetros, quer dizer, tá numa performance maravilhosa, e ela era uma pessoa sedentária, né? Você tirou ela desse sedentarismo, e quando a gente conversa durante a consulta, ela fala que também tirou a família do sedentarismo, né? Me conta um pouquinho aí, porque você atende também as filhas dela, né? Não só as filhas, como o esposo. A família toda está comigo, graças a Deus. Muito legal. Todo mundo está adorando a atividade física. São praticantes mesmo. Exatamente. Você tem um trabalho bem personalizado, né? E esse trabalho personalizado, a gente consegue avançar também para as crianças? As crianças têm essa possibilidade de fazer um trabalho mais personalizado? Olha, essa pergunta é muito importante. As pessoas até hoje têm dúvidas, né? Criança pode treinar a partir de quantos anos? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu recomendo é ser muito bem orientado. A criança teve um estudo em que separaram crianças, acho que foi até um estudo japonês, em que separaram crianças, né? Cerca de 30 crianças numa sala, em que metade brincava com brinquedos de plástico e a outra metade, os brinquedos pesavam cerca de 1 a 2 quilos. Os mesmos brinquedos. E aí, depois desse estudo, passaram-se 3 meses, porque as pessoas falam assim, a criança não pode treinar porque vai atrapalhar o crescimento. Esse estudo vem provando o contrário, que as crianças que fizeram atividade física com um suposto treinamento de força, né, de ter que carregar peso, elas desenvolveram mais e até cresceram mais do que as outras, que só brincavam com brinquedo de plástico. Eu recomendo que a criança possa ir para a academia, deve ir para a academia, muito melhor hoje do que a criança ficar só nos eletrônicos, né? E está ficando sedentário, e está engordando, fica parado. A criança foi feita para se movimentar, de modo que ela faça atividade física com atenção total à intensidade.
ela pode fazer aquelas atividades físicas que nós fazíamos lá atrás na educação física, que eram aqueles exercícios calistênicos, com o próprio corpo. A corrida, o polichinelo, o abdominal, a própria flexão de braços, são exercícios que você não pega peso. E a criança está gastando caloria, está se movimentando, está trabalhando a musculatura. Quando você fala assim, mas qual é a idade, né? A partir de quantos anos a gente começa? Quando a gente olha, assim, hoje tem atividades físicas para bebê. Né? Verdade. Com 6 meses você leva ele para uma natação para ele poder fazer um desenvolvimento motor. E quando a gente fala de desenvolvimento motor, tudo que a criança faz é força, né? Porque se você for parar para pensar, para ela girar o corpo, para ela fazer o rolar do corpo, ela precisa ter uma força no abdômen que ela vai adquirindo conforme ela vai executando aquele movimento. Para ela poder levantar a cabeça quando ela está de 4 apoios, para ela poder enxergar, ela precisa ter força para levantar a cabeça. Então, ela vai adquirindo o apoio de 4 apoios para poder colocar os 2 pés no chão, e isso é gradativo, né? Por isso que quando a gente fala assim, de idade, será que tem uma certa idade para cada atividade? Então, por exemplo, a natação é algo mais globalizado, onde a gente consegue ver que a criança com 6 meses, ela consegue fazer uma atividade física como a natação. Agora, o treinamento desportivo e até o treinamento físico, a partir de quantos anos realmente a pessoa consegue, eu quero que meu filho seja um atleta, ou meu filho quer ser jogador de futebol porque ele viu o Neymar jogando, e enfim, a partir de quanto tempo há quantos anos a gente começa realmente um preparo físico para essa criança, né? Então, vou dar um exemplo, por exemplo, do futsal. Hoje a criança já joga futsal com 6 e 7 anos disputando campeonatos. Olha. Então, imagina o que acontece de essa criança for praticar o futebol e aí caem em mãos erradas, e aí uma das preparações físicas é subir e descer arquibancada. Uma criança de 7 anos está com a musculatura preparada para isso? Aí o erro já começa cedo. Então ele pode começar com futebol com 6, 7 anos, mas ser uma preparação física mais específica. E aí depende muito do profissional. O que a gente lembra da intensidade, do volume, então a gente tem que sempre estar atento a isso. Porque os meninos principalmente, né? Hoje o futebol feminino ainda está crescendo, né? Sim. Mas já está crescendo. Mas eu vejo os meninos assim com um olhar nos porque eu quero ser que nem o Messi, né? Eu quero ser que nem no caso a gente está falando de futsal, mas então eu quero ser que nem aquele ídolo ali, né? Mas aquele ídolo também passa por muitas transformações, né? Com Ser certeza. um atleta não é uma tarefa fácil. Como é que a gente pode tornar essa jornada desse atleta mais leve, né? Porque a gente precisa intensificar algumas coisas, né? Hoje eu convivo em algumas partes, né, com esportes infantis, e eu vejo muita pressão dos pais, que às vezes os pais transferem o sonho que ele não adquiriu, ele quer que o filho se torne. Então a parte mental também afeta muito, é muita pressão para uma criança. E lembrando, a criança, né, principalmente nessa fase inicial, ela precisa brincar. E aí imagina, a criança com essa pressão toda, desde os 6, 7 anos de idade. Quando chega com 20 anos, que é a fase que ela está começando a performar, ela larga aquela atividade ou aquela profissão porque não aguenta mais. Porque imagina, são 15, 20 anos sofrendo pressão. Então, eu tenho um filho de 9 anos, né, e um de 18 ou de 9 anos adora futebol, eu incentivo muito mais ele brincar. O futebol vai ser consequência. A gente vai estar fazendo já um trabalho com ele físico, de forma que a gente chama funcional, só com super band e elásticos e peso corporal, conciliando com os dias que ele treina com a bola. Também tem isso, às vezes a pessoa põe a criança para treinar o físico e em seguida põe para ir treinar o futebol. Nossa,
isso é muito Já. puxado. Mas antigamente era uma coisa mais recorrente, né? Isso, de você fazer esse trabalho e depois jogar, né? Você acha que a gente, fazendo atividades lúdicas, né, brincando ali com aquela criança, a gente traz muito mais prazer para aquela atividade. A gente sabe que o objetivo final é que ela ganhe a performance, que ela joga o campeonato muito bem e que ela se destaque também, né? Então, acho que essa forma lúdica realmente tornar mais leve. E também para quem está ao nosso redor, porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu quero que meu filho... Calma, pai. Verdade. A gente está fazendo isso, tudo isso tem uma intenção, tudo isso tem objetivo. Tem um objetivo final, né? Com certeza. Cristiano, eu quero agradecer pela sua participação aqui no segundo episódio do Sem Dor Cast. Foi um prazer te receber e falar como a integração do personal trainer, né, do treinamento do educador físico junto com a osteopatia, para a gente melhorar ainda mais a qualidade de vida, buscando a performance. E acredito que esse trabalho em conjunto transforma vidas, não é? Não, com certeza. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, adorei estar aqui. Vocês que estão acompanhando a gente, compartilhem esse podcast, que aqui vai ser só assunto sobre saúde e principalmente sem dor. Muito obrigada a você que está nos assistindo. Estamos encerrando mais uma vez o episódio Sem Dor Cast, número 2, com o Cristiano Soares. E quero pedir para você seguir o nosso YouTube e Spotify e comentar. Comentem bastante. Muito obrigada e até o próximo episódio.